E aí, estamos chegando para mais uma aula de história. Que bom estar recebendo vocês por aqui. Hoje nós vamos dar continuidade a falar sobre o primeiro reinado, que nós recomeçamos a falar novamente, né? Nós já tínhamos falado um pouco aí sobre a questão do primeiro reinado, sobre os principais destaques, e agora sim nós estamos aprofundando então aí de cara no primeiro reinado, que foi o governo de Dom Pedro I aqui no nosso país. Na aula anterior, eu fiz uma introduçãozinha para vocês, nós relembramos aí o processo de independência. Foi a partir do processo de independência do Brasil que, de fato, começou então o primeiro reinado. Antes não era tão assim forte, né? E nós vamos então corrigir a atividade que eu pedi que vocês fizessem para mim na última aula. Quero que vocês peguem a apostila de vocês para a gente corrigir juntos. Não deixa de corrigir, dia 27 teremos simulado novamente. Essa matéria vai cair na prova de vocês, vai cair no simulado de vocês. Então vamos deixar corrigido então a atividade que eu pedi que vocês fizessem para mim. Eu pedi que vocês fizessem para mim a atividade da apostila de vocês na página 9 e na página 10, que são os exercícios de aprendizagem do número 1 até o número 5. Então página 9, página 10, do número 1 até o número 5, tá bom? Então vamos lá, ó. A número 1, né, tinha um textozinho, né, para vocês lerem direitinho. E a letra A, a pergunta era o seguinte: pode-se dizer que o processo de independência do Brasil foi pacífico? Justifique sua resposta. Pacífico é que não teve violência, que não teve nada de resistência. E é violento porque teve, né? Então pode-se dizer que foi pacífico? Não, não pode-se dizer que foi pacífico. Por quê? Porque tinha várias regiões do Brasil que teve resistência com o processo de independência. Muita região queria que o Dom João VI voltasse a governar o Brasil. Então a resposta da letra A, não. Pois tinham muitas regiões que tinham resistência na questão então da independência do Brasil, ok? Letra B. Em quais províncias Dom Pedro encontrou maior resistência à independência? Províncias são regiões ou estados, né? E quais regiões ele encontrou mais resistência? Foi na Bahia, no Maranhão, no Piauí, no Pará e na Cisplatina, que na época chamava Cisplatina, que era entre uma parte pertencente ao Brasil e ao Paraguai. Então, ó, Bahia, Maranhão, Piauí, Pará e Cisplatina, ok? Número 2. Proclamada a independência brasileira em 1822, era importante o reconhecimento externo dessa libertação. Explique essa afirmativa aí, né, dessa importância de outros territórios estarem reconhecendo a independência do Brasil. É importante porque, a primeira justificativa aí, é importante porque outros países, quando reconhecem a nossa independência, pode aumentar o quê? A nossa economia. Então, é de grande importância, então, esse reconhecimento aí. Então, a resposta é essa aí, ó, é importante, pois o reconhecimento de outros países ajuda na questão econômica do seu território, ok? Tá, então, a número 2. Agora nós vamos lá para a página número 10 e nós vamos então corrigir então o exercício número 3. Número 3. Em 1823, os Estados Unidos anunciaram a chamada Doutrina Monroe. Relacione essa doutrina ao reconhecimento da independência do Brasil por parte dos Estados Unidos. Essa doutrina Monroe falava o seguinte, que a América era para os americanos. E com essa questão desse reconhecimento aí, né, da independência do Brasil, isso foi importante para quê? Porque essa doutrina não falava que a América era para os americanos, e com isso, com a sua independência, com o Brasil independente, ia ajudar muito, economicamente falando, até para os Estados Unidos também. Então a resposta é essa aí. Essa doutrina dizia que o continente americano era primordial para suas influências, e por isso a independência ajudou muito. Número 4. Tinha que ler o texto e a pergunta era o seguinte, letra A. Com base no texto, como se pode questionar o estereótipo de escravo ignorante? Por que então, né, que esse termo foi usado? Por quê? Porque os escravos, eles não foram espectadores aí da independência do Brasil, ou seja, eles não participaram da independência do Brasil. Foi uma coisa mais de outras classes que eu vou falar até na resposta seguinte, tá? Então, ó, letra A, resposta, que os escravos não foram espectadores da independência. Letra B. Identifique 2 motivos pelas quais a atuação dos escravos despertava um temor entre os senhores. Então, ó, 2 motivos aí. O primeiro, os escravos era a base do trabalho. Então, por isso que eles ficavam meio com temor.
E segundo, eles temiam que os escravos ficassem agitados com a independência. Então, ó, resposta então da letra B. Os escravos eram a base do trabalho e a outra opção, outro motivo, é que temiam os escravos que ficassem então agitados, ok? Letra C. De que maneira esse enunciado problematiza a versão tradicional da independência do Brasil? De que maneira que esse enunciado problematiza? É justamente o que eu falei que ia citar para vocês, que o processo de independência aqui do Brasil foi feito pela elite e não pela classe mais pobre. Então, a resposta da B, que o processo de independência fosse feito pela elite do Brasil. Número 5, tinha que ler o texto, e a letra A é o seguinte: indique duas exigências portuguesas, além da indenização que o Brasil teve que cumprir. Porque quando Portugal aceitou, né, essa independência do Brasil, ele exigiu então uma indenização. Mas quais exigências que a gente pode estar citando aí? Mais duas. A primeira, admitir a independência, que até então eles tinham que aceitar, né, essa independência. E a segunda, cobrar tarifa alfandegária, que é aquela tarifa de exportação de um território para o outro. Então, a resposta da A, admitir a independência e cobrar tarifa alfandegária. Letra B, indique uma exigência da Inglaterra para o reconhecimento da independência do Brasil. O que a Inglaterra exigiu aí? Acabar com a escravidão. A Inglaterra achava que já não era mais viável ter escravo, já era uma coisa que estava meio ultrapassada. Então, para reconhecer, logo mais tarde vai acontecer essa independência, e logo depois vem então a questão aí da abolição da escravidão também. Então, a resposta da B, acabar com a escravidão. Letra C, explique por que o dinheiro da Inglaterra fornecido ao Brasil sequer saiu dos cofres ingleses. Então, a Inglaterra ofereceu esse dinheiro para pagar essa indenização para Portugal, mas não saiu dos cofres da Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra Portugal já devia dinheiro para a Inglaterra. Então, a Inglaterra pensou assim, não, tudo certo, eu não preciso te emprestar o dinheiro. Portugal não me paga a dívida e está tudo certo. Então, resposta da letra C. Portugal já devia aos ingleses e por isso, então, fez esse acordo, então, desse pagamento das dívidas, ok? Bom, corrigido, meninos, a atividade de vocês da nossa aula de hoje, não é mesmo? Da aula passada, né, que eu pedi para vocês aí. E hoje, então, nós vamos aí, né, caminhar um pouco sobre o primeiro reinado em algumas partes importantes, não é mesmo? Na aula anterior, né, a gente acompanhou aí sobre o processo de independência, enfim, falamos um pouco sobre também o Dom Pedro I, falamos sobre como que foi a divisória da monarquia aqui no Brasil, primeiro reinado, regentes e segundo reinado, que nós vamos estudar separado depois, né, os regentes do segundo reinado também. E falamos aí sobre esses dois grupos que surgiu aqui no Brasil. Na verdade, foram dois partidos que surgiu aqui no nosso país. Foram os portugueses e os brasileiros, que nós vamos comentar sobre eles mais aqui. O José Bonifácio de Andrada, que nós já tínhamos trabalhado eles também em aulas anteriores, que era o braço direito de Dom Pedro I, que pertence sim à família dos Andrada, da cidade de Barbacena, e ele, no caso aí, ele era o braço direito, que ele ajudou na coordenação, na questão até do processo de independência do Brasil, e ele tem um nome muito importante nessa parte que a gente está estudando sobre o primeiro reinado. A parte importante que eu queria falar na aula para vocês hoje é sobre esses partidos, né, que surgiu aqui no nosso país, que foram, né, meio que deu o pontapé inicial, porque se tratava de uma monarquia, enfim, mas começou então a surgir então a opinião do povo relacionada então à forma de governo do Brasil. Então surgiu esses dois partidos, né, que a apostila de vocês retrata muito bem na página 10, que é o Partido Brasileiro e o Partido Português, que retrata explicando direitinho. O Partido Brasileiro era formado pelos fazendeiros e o Partido Português formado principalmente por militares e comerciantes. Ficou essa questão assim dessa disputa, né? No caso, quem iria ajudar o Dom Pedro I aqui no Brasil. Então, esses dois partidos também foram importantes, de grande valia, então, no primeiro reinado. Uma coisa importante que você deve estar falando é sobre a Constituição que foi feita quando Dom Pedro I, de fato, fez a sua independência. E essa Constituição chamava-se Constituição da Mandioca. Por quê? Porque era medido as pessoas para votar a questão até dos partidos que existiam aqui no Brasil, para participar também, ela tinha que ter, no caso, né, os senadores que ajudavam, né, o Dom Pedro I a governar o Brasil, que era feita a eleição na época, tinha um limite de alqueires de mandioca plantado.
Então, se você tinha determinado alqueires de mandioca plantada, você poderia votar. Se você não tivesse, você não poderia votar. Então, essa nova Constituição, que é uma lei, né? A Constituição é uma lei que as pessoas têm que estar seguindo. Ajudou muito o Brasil, então, na organização e na forma de eleger quem seriam os senadores, quem seriam as pessoas que iriam ajudar o Dom Pedro I, então, a governar o nosso território. E essa Constituição foi de grande importância, então, chamada, então, Constituição da Mandioca. Mas teve muita tensão, tá? Entre Portugal e o Brasil, até mesmo por causa do surgimento desses dois partidos, dessa nova Constituição também, fez então esse atrito entre os portugueses e os brasileiros. Por quê? Aliás, os dois partidos, ambos eram formados, né, por um por portugueses e outros por brasileiros também. Então, por isso que teve então aí muita, não teve muita aproximação, né, e teve muita tensão entre eles aí, ok? Então hoje nós falamos dos partidos, falamos sobre a Constituição da Mandioca e na próxima aula nós vamos falar sobre a questão da volta do Dom Pedro I para Portugal, que foi exigida novamente pelos portugueses, né? E ver a questão do dia do fico, enfim, nós vamos concluir na nossa próxima aula. Mas nós temos atividade da apostila para vocês fazerem, ok? Baseado nessa Constituição, baseado no que eu falei na aula para vocês de hoje. Vocês vão fazer para mim o exercício de aprendizagem na página 15 e na página 16, exercício de aprendizagem do número 6 até o número 12. Então, são 6 atividades que vocês vão fazer para mim, relacionado ao que eu expliquei para vocês aqui. Nós estamos indo por partes, para ficar bem recordada essa matéria para vocês aí sobre o primeiro reinado, tá ok? Então, abra a apostila de vocês, nós estamos na apostila número 4, da página 15, da página 16, exercício de aprendizagem do número 6 até o número 12. Não esqueça de tirar a foto, me enviar que vocês fizeram a atividade direitinho, para mim dar baixo que vocês estão aí em dia com as atividades, ok? Vou ficando por aqui, meus amigos, e claro que encontro vocês no nosso próximo encontro, nossa próxima aula de história, tá bom? Grande abraço e até lá!